abre todos os processos que tem de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal, todos, são mais de 80. Abre todos e gera um problema de institucionalidade da qual vai ter que sair sendo negociada essa solução. Pessoal, demos uma paradinha na gravação do DrCast, eu e o Vagnão, para trazermos um recado importantíssimo para você, principalmente que tem interesses nas áreas policiais e em concursos públicos. Ah, mas eu não tenho ensino médio completo, eu não tenho ensino fundamental. Lá você tem o EJA, o ensino para jovens adultos. Eu preciso também do ensino superior. Lá você tem o ensino superior sequencial, onde você completa em até 3 meses, reconhecido pelo MEC. E você que quer ser guarda municipal, policial civil, policial militar, policial penal, o Instituto Oliver tem cursos EAD para você rachar de estudar na sua casa e conseguir entrar nessas carreiras. Mude a sua realidade e venha para o Instituto Oliver. Fala, turma do DrCast, mais um episódio para vocês diretamente da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast, e se você quiser pode hospedar o seu também. É só entrar na descrição do nosso programa que o link da Creators House vai estar fixado abaixo. Hoje eu e o Vagnão, como sempre, trazendo convidados e assuntos do momento, convidado mais do que especial, é um jovem, posso te chamar assim? Não é jovem, mas pode falar. É um jovem do exterior. Isso. Ele não é brasileiro, mas está aqui, eu acredito que mais 43 anos. Poxa, eu achei que eram uns 30 anos. 40, vai ser 44 nesse ano. Quase a minha idade, eu tenho 46. Hoje, âncora da revista Oeste, economista. Eu vi aqui, o seu currículo não dá para falar em 1 hora não, viu? A gente combinou mais ou menos 1 hora, mas você é escritor, empresário, economista, contador... Administrador, fora as pós e MBA. 3 MBAs e um mestrado nos Estados Unidos. Caramba, parabéns e seja muito bem-vindo ao DrCast com a gente, Gustavo Segré. Essa pronúncia? Tá certo. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar Nós aqui. que agradecemos. Mas eu não sou jovem não, eu sou idoso. Jovem, pô. Que isso, tá? Nem tem cabelo branco ainda? Não tinjo. Não tinge, não? Apesar do currículo vasto aí, o principal assunto ele veio esclarecer para nós aqui, ele vai pontuar. Quem foi melhor, Pelé ou Ronaldo Fenômeno? Pelé ou Ronaldo Fenômeno? Você não deu a opção dele? Rapaz. Não, como todo bom argentino, ele vai dar o palpite aqui. Não, mas se fosse Pelé e Maradona, seria mais fácil ainda. Porque é Pelé. Ah, boa, Maradona boa. não vai estar canhoteiro. O cara é brasileiro, E se fosse o Messi? O Messi, eu gosto muito do Messi, cara. O Messi, eu acho que o Messi fantástico. É melhor do que o Maradona? Tecnicamente, me parece que sim. E pessoalmente, muito mais. Entendi. Respeito da família, era coerente na luta contra as drogas. O Maradona era drogão, ele se drogava muito. E bom, teve uma vida, filhos tanto, por todo quanto é lugar, tinha filhos em Cuba, tem filhos por todo lado. Então, dentro do campo, tanto Messi quanto Maradona, e nem falar Pelé, eram gênios da bola. Sim. Mas o importante no contexto geral, Messi é muito melhor que Maradona. Eu também acho. Eu acho que o Maradona, em alguns momentos, foi muito polêmico, muito chamativo, né? Ganhou uma Copa do Mundo, claro, de uma maneira mais solitária ali, né? Quase que resolvendo sozinho. Ainda fez o gol de mão, que aquilo trouxe aquela tinha esse carisma, aquela repercussão toda, né? Ainda a frase dele. Mas eu também sou de Messi, mas a gente não veio para falar deles aqui. Né? Ah, não era isso? Não. Não, poderia até ser, né? Mas hoje a gente está com dúvidas e queria trazer aqui para nossa pegando audiência fogo. O caso do Banco Master aí, né? Que cada hora aparece mais uma coisa, né? E então eu nem vou entrar com as perguntas aí, eu vou querer que você comece a explanar o que você sabe, o que você pode passar para nossa galera aqui. Olha, o Banco Master pode ser um dos casos de corrupção maiores dos últimos muitos anos. A gente teve no decorrer do tempo muitos fraudes e problemas de administração e falcatruas em diversos bancos há muito tempo. A partir dessas falcatruas é que começa, no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Fundo Garantidor de Crédito, Sim. que era um aporte de vários bancos pelas dúvidas para se algum banco afundasse, o investidor não tiver problemas. Até R$250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, ele te devolve o valor
que está colocado no banco. Para vocês um pouquinho de trabalho ali, mas devolve. Mas devolve. Ele para na questão do investimento, não dá mais retorno a partir do momento da fraude ou do afundamento. Mas quando você observa a participação do Banco Master no sistema financeiro era de 0,5. E ele vai pegar entre o Banco Master e o Will Bank, que era dependente e vinculado, mais ou menos os dois, mais ou menos 50% do foro garantidor. Estamos falando de quase 60 bilhões de reais que tem esse fundo que devolver a esses investidores que estavam no Banco Master. Isso sem contar com fundos de previdência de várias cidades e de vários estados e de vários segmentos que vão perder parte da sua aposentadoria porque alguém, isso deverá ser investigado, colocou dinheiro nesse banco que claramente ia ter problema. Se você vê, paga, 100% do CDI, para aqueles que não são familiarizados com questões financeiras, é uma metodologia de certificação de depósito interbancário e o CDB, que é o que garante, de alguma maneira, que percentual desse CDI vai ser remunerado quando você faz um investimento num banco. A média é 98%, 105%. O Banco Master estava oferecendo 140%. Por que 140%? Porque precisava tipo um efeito pirâmide. Precisava dinheiro entrando o tempo todo. Mas era claro que quem estava perto do sistema financeiro sabia que isso ia a dar merda. Como deu. A dúvida é por que chegou até onde chegou. E aí onde entram as questões que você vê hoje que tem muita coisa para ser investigada. E eu espero ansiosamente que agora, quando termine o recesso do Congresso, seja instrumentada a CPMI ou CPI do Banco Master, porque não é possível que você tenha a esposa de um ministro da Corte Suprema com um contrato que devemos ser objetivos. O contrato total era de 129 milhões, mas não foi pago integralmente. Por que não foi pago? Porque o contrato finalizava no momento em que Alexandre de Moraes assumia a presidência do STF. Esse era o contrato. Então, quando assumisse, parava o contrato. Era interessante. Agora, não existe 129 milhões de reais como um contrato de prestação de serviço jurídico. Não tem um serviço... Não tem histórico um escritório Brasil, com 3 advogados, né? Não, e além do mais, quando você faz algum contrato, sempre estabelece, e eu tenho empresa há 35 anos aqui no Brasil, alguém me pergunta por uma consultoria, um assessoramento, alguma assessoria em alguma coisa, e você estabelece conhecimento e hora de dedicação. Sim. Então, junta as duas. Se eu tenho um conhecimento que você não tem, eu posso cobrar mais caro que você. Claro. Mas está linkado à minha dedicação para esse projeto. Quando a gente faz o cálculo e um advogado de top pode estar cobrando $1.000 a hora, estamos falando de dedicação exclusiva de segunda a sexta durante 8 anos. Não existe isso. Ou seja, Neymar é o salário mais alto do Brasil e depois Viviana Barsi. Tem alguma coisa muito errada. E agora estamos observando que teve reuniões na casa do Borcaro entre o ministro Alexandre de Moraes, que teoricamente era o homem está lá, ou seja, o homem era Alexandre de Moraes, com o presidente do BRB, Banco Regional de Brasília, que fez o amago de comprar parte do Banco Master e o Banco Central falou, cara, não pode fazer isso. Então, para que foi contratada uma advogada que não é reconhecida no âmbito jurídico por conquistas ou por conhecimentos que sejam diferenciados de outros estudos de advocacia e que, na sua apresentação, diz especializada em tribunais superiores. Não existe uma especialização assim. Você não tem um mestrado que te coloca para tribunais superiores. E ela não teria nem... vamos dizer que, supostamente, ela teria esse título de especialista pelo número de casos que ela conseguiu ganhar ou disputar nesse tribunal. Parece que não, é mínimo, né? Nem sei se teve alguns casos, não né? Tem. E aí você vê, por exemplo, que aparece um outro ministro do STF, Dias Toffoli. Sim, sim. Um ministro que 2 irmãos, que parecem mais sucos de laranja do que irmãos, estavam vinculados a um resort que foi comprado por um advogado da JBS
cujo ministro Dias Toffoli liberou uma multa de 10,3 bilhões de reais. E quem era a advogada da JBS nessa hora? A esposa do ministro Dias Toffoli. É muita coisa estranha. É muita coincidência, não é? E agora apareceu outro. O ministro Lewandowski, quando sai do STF, já sendo ministro da Justiça, o que é uma incompatibilidade gigantesca, cobrando 250 mil reais por mês do Banco Master. E aí se soma Guido Mantega, ex-ministro da Dilma e do Lula, que cobrava 1 milhão de reais para aproximar a possibilidade dessa negociação com o BRB. Ou seja, era um Banco Master que pagava a todo mundo para fazer o mesmo trabalho. É muito estranho. Ô Gustavo, fora isso, a gente entende desse dinheiro, dessa, como que eu posso dizer, esse artifício de você trazer interessados em investir, mas como é suspeito essa operação, o que justifica tanta gente estar entrando e colocando dinheiro nesse banco, nesse título podre, né? Que não acabava e esse cara continuava pagando e sustentando todo mundo e esse dinheiro não acabava. Porque são frações milionárias, né? Não é 100 mil reais aqui, não é 50 mil reais, é tudo de milhões, né? Que a gente fica sabendo, né? Mas para mim o negócio era fechado. Ele sabia que ia falir. Sabia que ia utilizar o Fundo Garantidor de Crédito. Mas durou muito tempo, não durou? Mas aí falharam muitas instâncias de controle. A impressão que dá é que já estava tudo fechado com o BRB para que comprasse depois e tudo ficasse resolvido. Não ia ficar mesmo assim. Era uma questão de ganhar tempo. Por quê? Porque tem muito título podre. Títulos que eles compraram sabendo que não valiam nada. Vendeu muito mais caro. Não pagaram por eles. Foram 6 bilhões que não pagaram. Exato. E que venderam por 12 bilhões como se custasse esse valor. Como se o valor fosse esse valor de face. E aí vem outra consulta. Nós temos, e eu trabalho com isso, aquelas empresas de auditoria. Sim. E estamos falando de empresas muito grandes. São as Big Four, como se falam no mundo da auditoria. São empresas multinacionais que têm que garantir aos acionistas que tudo que está sendo feito na contabilidade da empresa está dentro da lei. Quando uma empresa dessas observa que tem alguma coisa que pode estar errado, eles colocam ressalvas no balanço. Então digo, tudo bem, eu aprovo o balanço, mas coloco ressalvas. Isso aqui tem que ser explicado, isso aqui tem que ser explicado. Não tem como justificar que tinha títulos podres, com CNPJs que não existiam, com CPFs que não existiam, e ninguém se tocou. Então, essas empresas de auditoria, para mim, deveriam ser corresponsabilizadas, porque elas aprovaram balanços sem ressalvas. Ou seja, nem sequer disseram, cara, tem alguma coisa aqui que está errada. Não, aprovaram o balanço. E, coincidentemente, uma delas é a mesma auditoria que aprovou o balanço das Americanas, que também teve fraude. Sim. Então, para que uma empresa paga uma fortuna para uma auditoria onde os investidores estão totalmente expostos por um erro, negligência ou cumplicidade? Está errado. Aí o Banco Central fez a sua parte. Falou, isso não pode ser aprovado. E aí vem o Moraes falando com Galípolo, presidente do Banco Central, colocado pelo presidente Lula. Não era o Roberto Campos Neto, do governo Bolsonaro. E é colocado em sigilo as conversas que eles tiveram. Por quê? Então tem muita coisa para ser explicada aí, muita coisa. E chama a atenção o ministro Gilmar Mendes defendendo o Toffoli, que puxa o processo para o STF porque, teoricamente, teria uma negociação de um imóvel com um deputado. Mas esse negócio não foi fechado e trouxe para o STF para investigar ele. Os irmãos estão no meio. Tirou da Polícia Federal também as investigações, né? O Toffoli lacrou as provas também, né? Então, mas a Polícia Federal está para investigar. E o Toffoli colocou para arquivar. E quando você tem uma busca e apreensão e pega o celular, a Polícia Federal, a primeira coisa que faz é tira da tomada para que nada que esteja dentro do que é o nuvem memória possa ser tirado. Se eu coloco o teu celular num arquivo, qualquer um de fora pode entrar na nuvem e pode deletar, pode modificar, pode agregar. Então, a cadeia de custódia estava errada.
E a minha preocupação é que, por esse erro, todas as provas depois possam ser anuladas. E aí, como que fica? O Congresso e o Senado não têm poder, caso queira abrir essa CPMI, se o STF barrar. Não, eles têm poder para fazer a CPMI, conseguem. Eles conseguem. Hoje eu vi, por exemplo, que vai ter uma CPI do crime organizado que já está instrumentada, que ia pedir a quebra de sigilo da esposa do Moraes. Não sei que vínculo tem, mas aí é uma questão interessante. Quem vai ser o Moraes que vai dar um habeas corpus para a esposa? Vai ficar muito escancarado. Muito escancarado. E tem alguma coisa aí que algum outro quebrou. ministro pode dar também, que tá né? ali, que é da primeira turma. Está sendo difícil de justificar. Mas eles estão se protegendo na cara dura da gente. Mas parece que estão um soltando a mão do outro, né? O próprio Lula se pronunciou, falou que há quem defenda ainda o Banco Master. E aí a própria imprensa tá batendo, você vê no Globo News, você vê em vários canais. Então parece que não vai ter jeito, tá? Você abre noticiário, não tá mais aquela união toda que tinha antes, né? Que a própria imprensa não falava e tal. Então, hoje, mesmo canais que tem um posicionamento mais à esquerda, tá batendo e tá falando disso. Né? Se fala é porque alguém pediu. Porque você tem hoje a metade do orçamento para a publicidade do governo está levando a Globo. A metade quase 500 milhões de reais. A Globo pagando 500 milhões de reais não ia falar alguma coisa que o governo não quisesse. Alguém está colocando aí, dizendo... Manda aí, porque Revista Oeste, Auriverde, Fio Diário, Timeline, somos meios de comunicação que naturalmente criticamos com argumentos, fatos e dados as questões que estão feitas erradas e que pode ter censura ou corrupção, o que for. Mas somos nós meios conservadores contra o governo. Quando você tem uma mídia que é paga pelo governo falando que tem um caso de corrupção, aí fala, cara, alguma coisa aconteceu. A minha teoria é que Lula estava e ainda está incomodado com Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli evitou que ele possa ir no velório de um parente. Eu acho que era o irmão. Será que ele é tão rancoroso? Foi o irmão dele. Foi o irmão dele. Será que ele é vingativo? Claro Será? que é. Em um momento, e estas são informações que são de bastidores e colocados através de contatos que passam informação para a gente, teve uma reunião entre Toffoli e Lula, em que Toffoli se desculpou com Lula por esse fato. E aí falou, o que eu posso fazer para me reivindicar? E o Lula falou, segundo essas fontes, entrega o cargo. Ou seja, sai do STF. E aí você vê que hoje está sendo rifado o Dias Toffoli, se bem que o contrato maior é do ministro Alexandre de Moraes. E hoje você tem 2.000 causas com parentes dos ministros do STF circulando entre o STF e o STJ, que é a terceira instância, o Superior Tribunal. 2.000 causas, 2.000 processos. Está errado. Você não pode conceber que o irmão de um ministro, que é padre, tenha um ativo de milhões. Eu quero que me conte como ele faz. Tem que levar esse cara para ser ministro da Fazenda. Lógico. Então... é muita coisa. Eu acho que perderam o rumo definitivamente. Mas o Dino não arquivou o próprio processo contra ele mesmo? Eu acho que não tem mais o que fazer. O Toffoli, eu acho que o Toffoli aposenta em 3 anos, é isso? Não, o Toffoli não. Toffoli é novo. Não, ainda vai Toffoli longe tem ainda. menos de 60 anos. É? Não. O Toffoli é novo. Os próximos é Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Certo. Esses são os próximos 3. O Fux acho que é o mais velho da corte, né, hoje, né? Hoje deve ser o primeiro, para mim deve ser o primeiro que se aposenta. Não estou falando nem de idade, de tempo de STF. Gilmar Mendes. Depois Gilmar ele, né? é o decano, o que eles falam é o decano. Porque foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso. Se o Toffoli deixar o cargo, o Lula indica outro. Independente da eleição, ainda dá tempo de indicar outro, e ele indica um mais jovem que vai ficar no poder muito mais tempo ainda. Eu não sei se precisa ser mais jovem, mas eu te digo o que eu acho que vai acontecer. A pressão vai ficar muito grande, provavelmente o Banco Master passe para a primeira instância, seria o melhor que poderia ter. A primeira instância são tempos mais longos, mas tira da mão de quem hoje está claramente involucrado. Alexandre de Moraes, tem um filho do Fux que recebeu emendas, e aí você fala, ninguém fica de fora, cara. O Dias Toffoli, aí indo para a primeira instância, não me chamaria a atenção que os próprios ministros façam pressão e que Dias Toffoli se aposente ou se retira.
Tá bom, como o Barroso fez. Como Lewandowski fez. Lewandowski saiu de um dia para o outro do governo. Por quê? Sabia que ia estourar esse negócio do contrato com ele. E aí, qual é a estratégia, na minha opinião? Messias é o candidato do Lula. Sim. Mas Messias é muito questionado no Congresso. Se bem que o Congresso, uma emenda daqui, um carguinho de lá e vai resolvendo. Até a eleição, pelo menos. Quem senta em cima do processo de impeachment, e tem muitos, é Alcolumbre. E por que Alcolumbre senta? Porque tem uma pasta de investigações do Alcolumbre no STF. Então, se Alcolumbre dizer, não, estou pensando em abrir o caso do impeachment, aí alguém do STF fala, Alcolumbre, tem uma pasta aqui de uma investigação tua. Estou pensando em abrir o seu caso também. Aí acabou. É um sentado no rabo do outro, mais ou menos isso. Mas quem poderia ir junto? Pacheco. Se for numa sabatina, e por isso que eu acho que o Lula está segurando a indicação do Messias, se renuncia e se demite Toffoli, e Lula manda Pacheco e Messias para a sabatina conjunta, os dois entram. Porque o Pacheco é o candidato do Senado no STF. Aí cada um defende o seu jogo. Então poderia aproveitar para ir juntos. E os dois são muito jovens. Para mim, essa vai ser a jogada. Gustavo, por exemplo, se o Toffoli se afasta, entrega o cargo, e as investigações avançam, ele responde? Responde, lógico que responde. Ele não é como se fosse um juiz aí, se ele for condenado a alguma coisa, ele é aposentado compulsoriamente e ainda tem o salário dele pro resto da vida. Mas não deveria. Eu acho que, para mim, funciona assim. O meu conceito da corrupção não tem ideologia. Se a pessoa é de esquerda, de direita, é corrupta, tem que ir presa. Não interessa de que concepção política é. Claro. Mas aí descomprimiria um pouco. Agora, ninguém está dizendo que o Toffoli é corrupto, ninguém está dizendo que o Moraes é corrupto, mesmo que as provas mostram que tem alguma coisa que não está certa. 129 milhões de contrato não é um contrato normal. E se dissesse, me conta qual é a contraprestação. O que o ministro... Melhor, o que a esposa do ministro, o ministro não deveria, a esposa do ministro, poderia oferecer ao Banco Master que custasse 129 milhões de reais e que, coincidentemente, terminasse um momento antes dele assumir como presidente da Corte Suprema. Se alguém pode explicar isso, e deveria ser explicado, a sociedade ficaria tranquila, dizendo, cara, não teve nada errado, tá aqui, ó, eu propus esse serviço, cobro tanto por isso, porque sou bom pra caramba, e o cara pagou. Maravilha. Aí você tem o Mântica que cobrava R$1 milhão por mês para a operação do BRB e o Banco Master. Ele foi recebido 4 vezes pelo chefe da Secretaria da Presidência, chefe de gabinete da Casa Civil do Lula. E não estava na agenda. Tá estranho. O Lula teve uma reunião em dezembro de 24 na casa do Vorcaro. Com o presidente do Banco Master, o CEO do Banco Master. Aí você fala, cara, tem muita coisa estranha. Aí contrata, depois de pagar 129 milhões para a esposa do Moraes, pagam 250 mil por mês para o estúdio do ministro da Justiça. Pô, tá pagando 129 milhões? A mulher deve ser fantástica. Tava todo mundo muito bem empregado, Para que né? que precisa mais um consultor por 250 mil reais? Tem muita coisa a ser explicada. É muito difícil de entender. Então, o importante é explicar e investigar. Ninguém está dizendo que é corrupto, mas tem que investigar. Não importa quem. A isonomia jurídica estabelece que você e eu e ele e quem está nos assistindo somos iguais perante a lei. Temos que dar explicações. É isso. E você acha que as pressões populares aí, inclusive recentemente teve uma manifestação em frente, o Banco Master, você ficou sabendo, Sim. Claro. Você acha que isso ajuda, traz alguma força a mais? Eles estão literalmente cagando e andando para isso. Não estão nem aí com isso. Pode fazer manifestação, pode fazer o que quiser. Não estão preocupados. E o presidente Lula, utilizando uma retórica que já cansa, fala que tem pobre e sempre é danificado o pobre quando tem um cidadão de 40 bilhões, que não são 40 bilhões, ninguém sabe qual é o furo do Banco Master. Sim, sim. Mas eu duvido que alguma dos eleitores da linha baixa
da pirâmide econômica e social tenha dinheiro no Banco Master. Eu não acho que um eleitor do Norte e Nordeste... E se tiver, vai estar dentro do fundo garantidor. Sim, 250 mil reais. Então não teve prejuízo para essa parte da população. Sim. Mas eles colocam isso como mostrando. Como tem alguém que tem dinheiro, sacaneia aquele que não tem dinheiro. Ou seja, a base do eleitorado do Lula, e ele defende isso, é pobre e ignorante. Se a população estiver pobre, mas com esperança de não ser mais pobre, mas continuando sendo pobre depois de 18 anos de governo Lula e Dilma, a explicação é simples, é narrativa. Porque em 18 anos não conseguiu tirar o pobre da pobreza, o cara é incompetente. Sim. Gustavo, e os outros bancos que vendem título do Banco Master? Como que você vê essa situação? Que tem bancos grandes aí. Tem que ser investigado também. Qualquer cara que tivesse primeiro semestre de uma faculdade vinculada com economia, administração ou ciências contábeis sabia que aí tinha alguma coisa errada. Não é possível que um banco não soubesse que tinha títulos podres aí. Então, se alguém vendeu algum título do Banco Master, só tem duas possibilidades. A comissão era muito boa, então estou me lixando para a segurança do meu investidor. Eu quero ganhar a comissão, então te vendo um título para pegar a comissão. O outra estava se desfazendo de um título que ele sabia que ia dar problema. Mas eu ainda foco nessa pergunta. Por exemplo, o BTG vendia título do Banco Master. Ele não pode ser penalizado, porque assim, ele tem a obrigação de saber alguma coisa. Ele não pode ser penalizado por ter vendido um título desse para o cliente dele, ter prejudicado um cliente dele? Aí tem um detalhezinho interessante. Se como, você eu não entendo como que funciona isso na economia, né? Você entra no teu banco e quer investir qualquer coisa. Certo. Ele vai te pedir preencher o perfil do investidor. Ok. Aí no perfil do investidor, eu dou o meu perfil do investidor, conservador. Sim. Eu não sou maluco, eu gosto de ter todos os dias um pouquinho a mais, mesmo ganhando menos. Sim. Mas tem um perfil que é de alto risco. Esse perfil do alto risco busca retorno. Não se preocupa com a segurança no curto prazo. Então, quando você preenche um perfil de alto risco no banco, a carteira que o banco te oferece é de alto risco. Você pode ganhar muito, mas pode perder. Então, não tem como você reclamar, porque a sugestão de investimento está de acordo com o teu perfil de investidor. Que você mesmo preencheu. Então, teoricamente, esses bancos que vendiam não serão penalizados? Provavelmente não. Talvez tenha algum investidor que faça algum processo. Se encontrar alguma ligação que consiga provar. Mas as comissões eram muito altas. Quando você vendia alguma coisa do Banco Master, eles ganhavam uma comissão muito alta. Então, eles ofereciam isso porque ganhavam muito mais se vendiam o teu do Banco Master que o dele, que não era do Banco Master. Não, eu entendo perfeitamente, mas a minha questão ainda, como total leigo de economia, é que essa instituição parceira não seja penalizada. Não é parceira. Né? Não tem parceria aí. Não tem. É economia pura, cara. Ganho dinheiro, é parceiro. Não ganho mais dinheiro, não tenho mais parceria com você. Exatamente isso que eu quero entender. E aí o investidor como fica? Ficou. Vai reclamar. O que acontece é que o mercado se autocorrige, né? A pessoa que perdeu ali vai gerar uma comoção e esse banco provavelmente vai ter menos correntistas, né? É muito provável, mas esses bancos não estão linkados com conta corrente pessoa física. Não é um banco varejista como um Bradesco, um Itaú, um Santander. Mas eu imagino que depois vai ter uma debandada, né, dos clientes de alto investimento. Mas sempre tem algum desses escândalos. Tem várias corretoras que tiveram problemas de pessoas que perderam muito dinheiro. Aí eles entram dentro do cálculo. Nós três investimos. Um se deu muito mal, processou o banco, perdeu, mas os outros dois não. Então o banco assume um prejuízo eventual, devolve uma parte, faz um acordo e continua, a vida segue. Gustavo, e essa relação, me parece que tá muita gente envolvida e tal, essa relação do Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro. Pastor. Então esse da Lagoinha, né? Então esse não tem problema, se ele é pastor, não... Vai pedir desculpas a Deus. E o padre também, os dois juntos. Ele foi o maior doador individual das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro em 22. Também tem que ser investigado. E aí? Tem que ser investigado. Primeiro,
Não tem, em alguma época, que as empresas poderiam alavancar campanhas de eleições, tinha uma questão muito particular, na época do Odebrecht e Lava Jato e tudo. Eu era uma construtora, vocês eram 2 candidatos, um de esquerda e outro de direita, e eu apostava nos 2. Não tinha como perder. Sim. Não tinha como perder. Eu desconheço o detalhe de por que esse cidadão apostou, apoiou Bolsonaro, Tarcísio, quem for. Mas tem que ser investigado também. Porque é muito estranho. Você pode alavancar e ajudar uma campanha por 2 motivos. Um é ideológico. Eu gostaria que você ganhasse. Por quê? Porque, cara, sei que você vai fazer bem ao país. Tenho dinheiro sobrando e eu quero. Contente. Porque pode até 10%, né? Até 10% do declaração do imposto de renda eu posso doar sem problema nenhum. Tem essa limitação. Tem uma também, limitação. Né? A outra qual é? Cara, eu estou apostando porque te conheço e vou te ajudar. E se você ganhar, eu quero fazer negócios. Quero um benefício. Isso é errado. Sim. Isso é errado. E deve ser o que mais acontece, né? Muito provavelmente. Mas por isso tem que ser investigado. Chama a pessoa e fala, cara, me explica aí por que você colocou tanto dinheiro na campanha do Tarcísio. Me explica por que colocou tanto dinheiro na campanha do Bolsonaro. De novo, não tenho corrupto de estimação. Se o corrupto é de direita, tem que ir preso. Se é de esquerda, tem que ir preso também. Sim, boa. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Pode falar, mano. Não, é que eu ia manter no mesmo, porque tem uma matéria que eu estava vendo aqui que estava falando justamente dos envolvidos, né? O Ibanez Rocha, que Ibanez é outro caso estranho. É. Me permita aí entrar nesse ponto. Manda bala. Se você avalia, Ibanez, estamos falando do governador do Distrito Federal. Exato. Ele estava dentro da investigação do dia 8 de janeiro. Misteriosamente, ele saiu. Porém, quem estava embaixo dele continuou. Ele foi afastado do cargo. Ele foi afastado por 90 dias, depois foi reincorporado, mas ele foi retirado do processo. Ou seja, ele não foi, nem teve sentença condenatória, nem de isenção ou por inocência. Ele foi afastado. Curiosamente, Ibanez se encontra com Borcaro na casa dele. Ele foi, parece que 2 vezes, mas ele foi lá e não falou nada. Ele falou entre mudo e saí calado. Parece o Toffoli que foi numa viagem de avião e não falaram do Banco Master com o advogado do Banco Master, sei lá quantas horas no voo. Só foi carona, né? Pegou carona. Mesmo porque foi um trajeto rápido, né? Foi algumas horas, 5 minutos. Né? A Peru foi um tempão. É que o foco era o futebol, né? Imaginamos que sim. Aí você aparece agora com o presidente do BRB, do Banco Regional de Brasília, com Ibanez Rocha, o Borcaro, na casa do Borcaro, e o homem estava lá, Moraes. Então, eu não sei. Fumando charuto. Tem aí até essa informação, hein? Essa informação. E não deve ser um charuto barato, não. Deve ser cubano. Provavelmente. Mas, quando você avalia isso, é suspeito, pelo menos. Não temos condições de afirmar que seja. Mas olha que coincidência. O Ibanez Rocha é retirado do processo do dia 8 de janeiro e o Banco do Brasília quer comprar um banco que está encrencado. E quem está intermediando é Guido Mantega, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. E o fundo que está no meio é através de um cunhado do Borcaro que compra uma parte de um fundo com os irmãos de Dias Toffoli, que termina sendo comprado por um advogado da JBS, que foi retirado uma multa de 10,3 bilhões pelos Dias Toffoli, que a advogada do JBS era a esposa do Dias Toffoli. Gente, puta que pariu. Não para de aparecer indícios, né, cara? Se tivéssemos num país sério, já tinha caído meio mundo aí, Mas né? faz o seguinte, agrega mais uma coisa. Ex-nora do Lula, que tem uma quantidade de investigações, até com armas, dinheiro para a venda de livros que eram superfaturados para prefeituras, fazendo lobby com o Ministério de Cultura e Educação. Tem muita coisa que deve ser explicada. Aí a pergunta é, cadê os senadores e os deputados? Porque a gente não pode fazer nada. Nós podemos fazer isso. Contar a verdade, contar os fatos, e a audiência disse, nossa, mais uma. Mas não resolvemos nada. Quem pode resolver isso? Senadores e deputados. Não resolve. É por isso que eu até te perguntei dessas manifestações que estão começando, né? Que se teria algum apelo ali, né, o Congresso, o Senado vê aquele negócio, vê que a população está clamando. Você acha que
pode acontecer alguma coisa? Porque, eu acho que sim. Porque é o grupo lá que na época da Dilma lá acabou trazendo essas manifestações, né? Acho que começou pelo MBL, agora não sei se tem outros... O MBL agora é de esquerda, né? Você acha que ele é de esquerda? Sim, claro, contrariou, mandou a tomar na bunda para o Nicolas com a caminhada, Mas até aí não tem nada errado também. Eles xingam também o Lula também, mas assim, não tem nada errado. Ideologia, eu acho que essa amplitude ideológica faz bem. Se tem gente que vota, tá perfeito. O importante é que cada um defenda a sua ideologia e os seus valores, que é o que a gente não deve perder. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que muito senador vai aproveitar aqueles que estão buscando a reeleição, porque mudam 54 senadores sobre 81. São 27 ficam, certo. 54 saem. Já vai completar parte desses vão à reeleição, verão outros de fora. O segredo qual é? Primeiro, aquele que busca a reeleição, que o eleitor fique esperto de saber como ele se posicionou perante estes escândalos. Se era pró-investigação ou contra-investigação. Se era pró-investigação, legal. E aí vem uma segunda verificação. Eu faria isso. Esse cara tem algum morto no armário que o STF possa puxar e colocar numa gavetinha? Porque se tiver algum morto no armário, ele não vai conseguir ser objetivo mesmo querendo. Porque a partir do momento que ele vira senador, a pasta com os mortos do armário vão para o STF. E é o senador que deverá ou poderá pedir o impeachment de um ministro do STF. Então o ministro disse, o Gustavo Segre, senador, está querendo me investigar. Deixa eu ver. Temos uma pasta aqui de Gustavo Segre. Olha, e aqui, nossa, esse cara fez, tudo o que ele fez. Então, manda alguém ligar por telefone, senador Segre, nós estamos observando que você está querendo entrar com um pedido de impeachment contra o ministro. E o ministro tem uma pasta que pode puxar se você fazer isso. Você vai querer ir por essa linha? Não é explicitamente dessa forma, mas claramente poderia ser. Claro. Então, primeiro, posição perante esses escândalos do senador ou do candidato a Senado, porque é um Senado que resolve essa parada. Não tem outra opção. Não há outra opção. Mas agora também não foi instituído por um dos ministros que somente a PGR vai poder investigar o... Foi o Gilmar Mendes. Curiosamente, por que isso? Para tirar do Senado essa situação, porque ele entende que a lei é antiga, então já ficou obsoleta. A lei do imposto de renda também é antiga, então a gente não paga mais imposto de renda. A lei do ICMS é antiga, não pagamos mais ICMS. IPTU, né? E aí vai. Então não tem nenhuma lógica isso. Mas hoje é só a PGR? Ou ainda? Hoje é um limbo, porque isso foi uma decisão monocrática que não foi levada para o plenário que deveria votar, que foi suspensa parcialmente e que o Senado deveria colocar dizendo, querem ver então? Vamos comprar uma briga. Abre todos os processos que tem de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal, todos, são mais de 80. Abre todos e gera um problema de institucionalidade da qual vai ter que sair sendo negociada essa solução. E uma saída, por exemplo, poderia ser, cara, os ministros que estão suspeitos se afastem, permitam a investigação ou se demitam. Mas tem que ter uma briga institucional para equilibrar os três poderes de novo. Hoje não tem equilíbrio. Eu acho que voluntariamente vai ser muito difícil sair, porque eles perdem o poder e não vão poder interferir em mais nada, né? Então, é provável, mas o que poderia motivar alguém quando você já tem 129 milhões na conta? Faz uma conta simples. Coloca num perfil conservador como o meu, num investimento de CDB, de 1%. 1% ao mês, está pegando 129, dá 1.200.000 mantendo o ativo. E a gente calculando que só tem aí esse valor não deve ter. A vida inteira, né? O que mais pode ser? Poder. Já está, o poder que ele tem, para que se manter? Não, mas aí a questão é só para se proteger, né? Integridade para não ser condenado, né? Preso, né? Ele foi a Dubai, né? Dubai não tem extradição.
com o Brasil. Tem isso também. Né? O Toffoli tem um salário de 33 mil reais, que é funcionário São público. 46 mil brutos. E o Tayaya vale 300 milhões, Então, onde ele tem uma casa lá dentro. E que não tem licença ambiental. A casa não tem licença ambiental. E a Marina Silva até agora não falou nada disso. Mas eu acho que não vale tudo isso, não. Não me parece que vale 300 e pouco. O valor que foi enviado para as Islas Virgens foram 33 milhões no caso da participação dos irmãos Laranja, do Toffoli, desculpa. E a pergunta é como um padre e um cara que tem uma casa que cai os pedaços, porque a cunhada do Toffoli mostrou... O que é o engenheiro elétrico. Isso, que é sócio da empresa Mari DT. E essa casa foi comprada em 20... Ela pagou em 25 anos. Você ela já pagou uma muito casa antes financiada. Isso. Foi em 98 que ela comprou. Sim. Aí você vê, cara, não tem lógica nenhuma. Se tivesse uma participação de um investimento num resort, eu moraria no resort. Lógico. Por que eu vou morar numa casa que está caindo os pedaços? Aí eu fui mais longe. Eu puxei, porque é meu trabalho, o CNPJ da Mari DT. Mari é por Marília e DT Dias Toffoli. Então é Marília Dias Toffoli. Não tem nenhuma criatividade no nome. Eram dois irmãos, depois um saiu, entrou um tal de Igor. Desculpa te cortar, é como se fossem as iniciais lá do sítio de Atibaia, né, que tinha... Ou não vamos falar o nome, vamos chamar de Nove Dedos. É, mais ou menos isso. E que não era nada dele. Não tem criatividade, né, cara? Não tem criatividade. Ou nem quer ter também, né? Não tá nem aí com isso. Não dá nada. Essa empresa, e basta buscar, qualquer pessoa que trabalha com questões administrativas, busca aí, CNPJ da Mari DT, Participação em Sociedade Anônima. Aí aparece o CNPJ. Aí peguei o CNPJ e puxei uma informação comercial. Se eu tivesse que vender alguma coisa para essa empresa, qual seria a linha de crédito que eu não correria risco de ter? 28 mil reais. Qual era o capital social dessa empresa? 150 reais. Nossa. Aí você fala, como uma empresa que tinha um capital de 150 reais em 2021, a empresa foi aberta em 2020 e foi modificada. Nem uma carrocinha de cachorro quente tem isso daí, cara. Como que vale 33 milhões? Alguém que me explique. Que crescimento, alguém que me explique. Tem que ser ministro da economia logo, já. Da fazenda, alguma Talvez coisa. O Haddad explique. É muita maracutá, é muita coisa para ser investigada. E como que os investidores internacionais veem a atual situação do Brasil no momento, assim? Tá? O investidor não tem coração. Uhum. O bolso não tem coração. Sim. O investidor está aproveitando uma situação muito interessante aqui. Bolsa 180 mil pontos, é um valor extraordinário para a Bolsa de Valores. Um dólar que está caindo porque o dólar está perdendo valor. 20, investidores nos Estados Unidos não estão interessados em se manter nos Estados Unidos. Então, fazem uma operação que chama carry trade. Vem dólar de fora, eu troco a 5,30, para dar um número, está um pouquinho mais baixo agora, 5,25, aplico em bolsa de valores ou em plazos em investimentos de renda fixa, fico um tempo ganhando uma Selic de 15% contra uma inflação de 5%, números redondos, e daqui a um ano volto a comprar um dólar de 5,20. Então, fiz uma rentabilidade em dólares que poucos países do mundo dão. Então não está nem aí com isso, se é risco, segurança jurídica, não tem problema nenhum com isso. Os caras sabem trabalhar nessa... Para esses investimentos que são especulativos, sim. Pode ser que aquele que tem investimentos, que no jargão econômico chama investimentos diretos do exterior, IDE, aí é mais complexo, porque aí vem por plazos mais compridos. Então vem uma empresa que compra ou fabrica um produto, então investe numa indústria, tem que investir na construção de uma indústria, aí um prazo mais longo. E aí sim pode se preocupar um pouco, aí de repente fica um pouco mais atento. Se eu fosse investidor, e tenho alguns empresários do exterior que me perguntam para vir aqui, a recomendação sempre é esperar a eleição de outubro. Voltando um pouquinho ao que você falou, sobre a população investigar um pouco mais, principalmente os candidatos a Senado, né? Mas também é difícil também da população conseguir dados, né? Para ver se eles têm esqueletos no armário, né? Como que... É fácil, não é difícil. Teria tem que ter vários um portal sistemas aí, né? Para
Poderia ter, mas assim, hoje a inteligência artificial ajuda muito nisso. Tem vários portais que podem dar essas informações. Estudos de advogados, todos eles assinam como InfoJust e alguns sectores em que você coloca. Vou dar um exemplo. O outro dia, chego da Revista Oeste, o porteiro do meu prédio falou, veio alguém dizendo que era do Ministério da Justiça, falou alguma coisa da Justiça, perguntando se você morava no prédio. Eu falei, que estranho. E se a tua esposa morava no prédio? Mais estranho ainda. Sim. Aí você fala, cara, é muito... Sem nenhuma intimação, estranho. Nada, né? não. Levou uma foto minha e mostrou para o porteiro dizendo, o Gustavo Segredo mora aqui? Sim. A esposa mora aqui? Sim. São eles aqui? Sim. Cara, dá um medo. Dizendo, por que isso? Aí eu imaginei, e as conjecturas, logicamente, são inúmeras. Alguém que está querendo fazer uma pressão. Também pensei nisso. Eu sempre fui muito correto nas minhas críticas, nunca extrapolei a crítica ou a adjetivação, e sempre a crítica era com argumento. Mas mesmo assim pode ter alguém que não gosta do meu trabalho. Aí pedi as câmeras do prédio. E numa das câmeras do prédio, aí mostra inclusive um carro preto, vidros escuros, parado na porta. A pessoa aproveita que um delivery estava entrando e entra no prédio e faz essa pergunta. A primeira coisa que eu fiz, falei com delegados amigos, deputados amigos, meu irmão que é advogado, puxa nesse InfoJust e alguns outros para ver se tem algum processo no meu nome, para ver se eu tinha algum problema judicial que eu não estivesse sabendo. Se bem que o processo judicial é uma intimação através de um oficial de justiça e não deveria ser através de um carro. O carro era oficial? Você conseguiu ver? Aí eu pesquisei. Quando eu vejo as imagens, vejo que é um carro da polícia mesmo, com aquelas luzes atrás. Então mas aí fiquei mais tranquilo. Porque se é um carro da Polícia Federal, eu fiquei mais tranquilo. Falei, é um carro oficial. Aí o que era? Eu estou tramitando a minha cidadania brasileira. E tem uma parte do processo que é a checagem do endereço. Mas fiquei uma semana com a tarraqueta na mão. Querendo dar atestado lá na Revista Oeste. Vou voltar para Argentina. Vou voltar para Argentina. Não, quando você sabe que não fez nada, não tem... Mas não, você fica com medo, chama atenção. Mas, fica preocupado, né? Bom, e aí eu consegui checar se eu tinha algum processo contra mim. Você não é cidadão até hoje? Eu sou residente. Residente. E aí, é uma questão que não tem nada a ver com o que estamos falando, mas eu sempre fui residente e não fiz a cidadania porque eu sempre me sentia mais argentino do que brasileiro. Tudo que eu conquistei foi aqui no Brasil. A minha família tem filhos brasileiros, mas nunca teve interesse de ser cidadão brasileiro. Eu fui pré-candidato a deputado federal na Argentina. Montei um partido político na Argentina que chamava Republicanos Unidos. E um dia antes de fechar a lista oficial de candidatura, eu era candidato a terceiro deputado. Lá era por lista. Então entra o primeiro, o segundo e o terceiro. De acordo com a quantidade de votos, entra até 3, a 4, 5, o que for. É legenda. Um dia antes falei, se eu ganhar, eu vou ter que voltar para a Argentina. E eu não quero voltar para a Argentina. Isso foi em 2021. Recente. Aí falei, aí que fiz o clique dizendo, peraí, se eu não quero voltar para a Argentina para ajudar a Argentina, é que eu quero ficar no Brasil. Então eu tenho que tramitar a cidadania. Aí num dia, eu tive a honra de conhecer o Bolsonaro pessoalmente, uma pessoa fantástica, e ele me fala uma vez, Segredo, você tem cidadania? Eu falei, não, eu sou residente, presidente. Tramita a cidadania e você pode ser candidato a deputado federal. E ele me fala, já pensou colocar um argentino no Congresso brasileiro? E me empolgou isso. Eu falei, bora lá. Aí eu entrei com o processo de cidadania, entrei errado e me foi negado. Aí depois entrei num processo certo, agora está um processo bem estruturado, mas agora eu não serei candidato, eu não tenho nenhum interesse de ser candidato. E também acho que não daria tempo, né? Depende, se sair até abril poderia, mas estou na Revista Oeste, estou muito feliz e eu acho que posso contribuir muito mais a partir do jornalismo que dentro do Congresso. Tem muita gente capaz que pode fazer muita coisa boa lá. Mas a cidadania, por que mantive? Porque viajando num avião,
e assistindo um filme, eu ouço o filme em português. Não ouço mais em castelhano. E quando eu escuto o hino brasileiro, eu me emociono. Eu sei cantar o hino brasileiro. E tem muito brasileiro que não sabe. Eu inteiro. Maioria. Você sabe cantar inteiro? Então, acredito que sim. Aí você vê... Não sei não, inteirinho. Aí é quando eu senti que eu era brasileiro. Eu me sinto um soldado brasileiro. No bom sentido da palavra. E aí falei, eu tenho que tramitar a cidadania pelo menos para ter um voto a mais contra o socialismo. Então, se você que está nos assistindo pode votar e está folgando desse compromisso de votar, sai do sofá nas eleições, vota quem você quiser, mas aplica esse direito democrático que vale muito a pena. O residente hoje ele não pode votar, Residente então? não, cidadão sim. E eu não perco a cidadania argentina. Fica com dupla nacionalidade, Fico com dupla. Né? Mas eu hoje, assim, sempre pensei, se um dia eu tive câncer de pele e assim, você pensa, pô, se posso morrer. E aí eu pensei, eu vou morrer na Argentina. Hoje não. Hoje ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui. Hoje sou brasileiro. Não quero mais. Mas você ainda tem trabalhos na Argentina. Você vai Trabalho. Eu vou uma vez por mês. Tenho a minha mãe mora lá. E a grande maioria dos meus clientes são argentinos. Aqui no Brasil. São clientes argentinos que vieram investir aqui no Brasil. Você representa eles aqui. Represento eles aqui. Mas eu gostaria de ficar aqui. E tem filhos brasileiros. Tenho filhos brasileiros. Não quero mais nada na Argentina, eu quero aqui. Então é só esperar a cidadania sair para você virar um congressista. Vai rolar, hein? Hoje não. Será que não? Mas eu posso ser prefeito, posso ser governador. Pode. Então, e tenho tempo. Eu não pode ser presidente, né? Não, presidente não, e não pode ser nem senador, não pode ser senador. Senador não pode? Não posso. Caramba, pode ser governador, mas não pode ser senador. Não pode ser senador e não posso ser presidente da Câmara dos Deputados. Porque está na linha sucessória. E o presidente não pode ser, se não é cidadão, nascido aqui no Brasil. É igual nos Estados Unidos também, né? Acho que é igual, né? Porque o Schwarzenegger, ele foi... Não sei se ele foi deputado Foi governador. Foi governador, mas acho que antes de governador ele foi outro cargo, Aí né? não sei, não lembro. Se eu não me engano, tinha sido outro cargo. Foi governador por 2 vezes e acho que o sonho dele era disputar, mas ele não poderia, não pode, né? Porque ele não é americano. Né? Ou seja, ser argentino é pior do que ser ex-presidiário, né? É mais ou menos isso. Boa. Mas quem sabe? Eu sou idoso. Nada. Não, eu sou idoso. Eu tenho um cartazinho de idoso maravilhoso. Depois dos 60 já é claro, considerado. É idoso. Estamos chegando, então. Viu? Mas, cara, a melhor idade de todas. E eu acho que vou viver, espero. Sobreviver a um câncer de pele, um melanoma maligno, então estou tranquilo. Sim. E vai lá, Deus vai me levar. Eu não tenho uma expectativa. Mas hoje eu pretendo continuar na revista Hoje, que estou muito feliz. Pelo menos pelos próximos 4 anos aí. Pelo menos nos próximos 4 anos, ou 2. Se for candidato a prefeito de São Paulo. Eu acho que quando sair a cidadania aí vai coçar mais. Falar assim, agora já tá tudo certo, agora mas eu vou. acho que para deputado, acho que você teria muito mais chance, né, cara? Acho que você... Olha, era difícil você não ganhar. Eu sinto... Talvez seria mais útil até para nós, né? Pro país, né? Assim, eu sinto quando vou na rua, estive na manifestação e tem muita gente que pelo trabalho jornalístico eu faço nas redes sociais, aí um objetivo é chegar a 500 mil de seguidores no Instagram até dia 16 de março, que é meu aniversário. Estou com 487 mil. Eu acho que dá para chegar. Mas eu quero contribuir com o Brasil, não importa onde. Não estou preocupado no cargo. Sinceramente, não estou preocupado no lugar. Mas vai conseguir sim. Gustavo, foi uma honra ter você aqui. Espero que você venha outras vezes aqui para trazer mais... Mas me permita, vocês são da área de saúde? Saúde. Então, eu gostaria... Hoje eu vi que o câncer de pele aumentou em 10 anos de 4.000 casos por ano a 72.000 casos por ano. Foi uma informação de hoje, precisamente. E aproveitei essa informação para mencionar. Um dia eu acordei, eu sou da época em que era rajito de sol, era bronzeador, não tinha protetor solar, a gente ficava vermelhaço e eu não ficava bronzeado, ficava vermelho e descascava. Pele clara, olho claro, essa falta de bronzeamento dava para supor que tinha alguma questão na melanina. E um dia acordei e falei, há muito tempo que eu não vou no dermatologista. E fui. Marquei e fui. Tinha 3 pintas nas costas que a médica falou, isso aqui não estou gostando, não. Eles fazem um círculo, inclusive. Aí pedi para a minha esposa tirar a foto e pediu para tirar.
retirei, manda o protocolo, a biópsia. Sim. Dessas pintas demorava para sair, aí liguei no laboratório e falou, olha, temos que fazer uma verificação. Quando tem que fazer uma verificação é que não era boa. Você já fica com Ninguém faz uma verificação quando não dá nada. Aí eu lembro que fui buscar o resultado no laboratório, não esperei que mandasse para o médico. E aí por essas questões que vocês, os médicos, seropsicologia, aí o laboratório mandou melanoma maligno em maiúscula, negrita e sublinhado. Aí falei, pô, não precisava. Era só colocar melanoma maligno que a gente já ia ficar preocupado mesmo só assim. Destacou as exclamações no final ali. E aí você vê nível de Clark e tal. E o meu tio, irmão da minha mãe, e um muito amigo meu do ensino médio da Argentina, foram diagnosticados de câncer junto comigo, na mesma época. Mesmo tipo de câncer? O do meu amigo, ele tinha câncer no cérebro que resultou ser uma metástase, um câncer de pele. Ele é tenista, o tempo todo. Sim, sim. E o órgão mais extenso do corpo é a pele. Sim. E tem memória. Então, eu não tive insolações, nada recentemente. Mas na minha época de adolescente, 14, 15 anos, ficava torrado no sol. E isso, claramente, teve as suas consequências. E eles morreram. Os dois morreram. Caraca. E aí você sente que... Por que eu fiquei? Por que eu não parti? Tem que ter um motivo e tem que ter um propósito. Então, se serve, você que está nos assistindo, marca dermatologista. Salvou a minha vida ir um dermatologista. Hoje faço dermatoscopia uma vez por ano. 133 pintas colocadas e avaliadas todos os anos. Algumas vezes dá alguma que está começando a ficar diferente, então tiramos. Dá melanócito, que é um melanoma em formação, mas isso eu não vou morrer. Por quê? Porque fiz uma verificação de prevenção. E foi do nada. Você pensou e acordou de manhã. Um dia, não sei explicar. Porque você não tinha nada visível, eu não tinha como né? me ver, era nas costas. E talvez se visse, você também não ia achar diferente. Não ia conseguir encontrar nada, mas tiraram um pedaço das costas e inclusive o médico... Eu pensando que era um pouquinho assim, porque tirava margem de segurança, Sim. Enfim. Aí, não, me deram 25 pontos. Caraca. E tem como se fosse, sabe quando faz o sorvete? Cava. Aí o médico falou, quero que faça uma cirurgia estética aí para colocar. Eu falei, não, deixa a cicatriz mesmo, isso vai me acompanhar a vida toda. E então, se você assiste, marca o médico, faz prevenção, isso ajuda muito e muita gente consegue salvar a vida precisamente porque pegou a tempo. Muito bom. O melanoma é muito ruim. Tenho amigos que faleceram do melanoma. Tenho 2 amigos que passaram muito mal por causa de câncer de pele e foi por não pegar a tempo. Eu consegui pegar a tempo, então marca aí dermatologista. E não só dermatologista, né? Faça um check-up geral aí. Cada 3 meses, eu já fico um pouco histérico, mas cada 3 meses exame de sangue, exame de urina, o médico vai me acompanhando, Bruno Stefan, meu médico, e vai sempre acompanhando, e se tiver alguma coisa você consegue normalizar e não esperar a que dê um estouro de alguma coisa para você ir atrás da solução. Bom, muito bom. Maravilhoso. Gustavo, volto a dizer muito obrigado. Obrigado a vocês. Ficamos muito felizes com a sua visita de hoje aqui, muito esclarecedora. Espero que volte outras vezes aí, principalmente quando tiver novidades aí desses casos ou de outros que estejam para seguir. E fala para essa galera dessa câmera aqui que você precisa de mais quantos 1.000 seguidores para bater 500? Seriam 13 mil. 13 mil? 13 mil. Passa, número da sorte, será? Não, é 12 mil mais um. Cara, não. 13.001, então, né? Passou ali. Né? 14 mil. 14 mil resolvemos a parada. Então passa Segre.Gustavo no Instagram. Segre.Gustavo. E Segre Gustavo no X. Mas o que mais eu gosto é Instagram mesmo. A gente vai deixar fixado também na descrição do nosso programa. Muito obrigado. O pessoal tiver interesse ali, e peço para que vocês sigam, que é um cara sensacional aqui, que a gente admira bastante, por isso que está aqui. E quero fazer uma outra divulgação. Pode mandar. Dia 10 de abril, estarei me apresentando no Teatro Santo Agostinho com uma peça de teatro. Ah, é? Desde que eu tive câncer de pele, eu me dedico a ser feliz. Porque a vida passa muito rápida e um dia alguém toca a campainha e você partiu. Aí fiz uma peça de teatro com meu filho, que é ator profissional. Ah, legal. Então, contracenar com meu filho é um prêmio de Deus.
E a peça de teatro se chama Socorro, meu pai é argentino e de direita. Mas uma dúvida, tem incentivo aí da Lei Rouanet nessa peça aí? Não mordeu uma Rouanet, não. O investimento é meu, o risco é meu. Não, eu vou investigar, hein, pra ver se tem. Pode investigar. Não, eu sou coerente na minha crítica, na minha fala. Tô brincando, imagina. Não, mas... E é divertido uma peça de teatro em que eu faço de economista, reconhecido pela Revista Oeste, quando não trabalhava ainda na Revista Oeste. Legal. E aí meu filho é ator na peça, que namora com uma canhoteira. E mente para ela dizendo que eu sou comunista e psicólogo. Para ele conseguir ficar com a menina. Para ele conseguir ficar. Mas é muito divertida, é atual, a gente vai atualizando o roteiro sempre com o que está acontecendo. Então, dia 10 de abril e dia 24 de abril, no Teatro Santo Agostinho, estão convidados. Maravilha, boa. Então. Vamos encerrando por aqui, né, Magnão? É isso aí. Você que está assistindo a gente aí... Central aqui, ó. Opa. Dá um like aí no canal, se inscreva pra gente continuar trazendo convidados de peso aqui, assim como o Segré. E quero agradecer também, muito obrigado. Aí Você não me chamou de gordo, né? Não. Ah, porque falou de peso. Peso de conhecimento. Ah, aí tá bom. Acabou tá confessando aqui. Não? Tô. Eu também. Perdi 20 quilos. Eu não, eu emagreci 16, foi na raça. Ah, tá. Mentira. A raça chama tirzepatida, a raça dele. Galera, muito obrigado aí. Até aqui, Segré. Esperamos mais vezes. Claro. Dr. Cast. Valeu. Valeu, até a próxima. Até mais.